Capítulo 11. Despertar. Francisco pertencia à prosápia dos Bernardoni, em se falando de corpo físico, pois a lei da hereditariedade é um fato consumado no mundo biológico. Herdara algumas das reações condicionadas nas profundezas da consciência do pai, que se irradiaram por micro-ondas espirituais, fazendo com que os genes gravassem na sua estrutura intrínseca emoções que ocorreram em muitas das suas reencarnações, e que somente o tempo se encarregaria de fazer as devidas limpezas psicofísico-espirituais. Porém, no campo do espírito, ele era ele mesmo, que, como alma evoluída, poderia, através da sua poderosa mente, reagir contra as reações que apareceriam no seu próprio íntimo, alinhando-se em seu próprio ser, em forma de neuroses e fobias, tais como medo, cismas, ódio, egoísmo, maldade, entre outras. De certo modo, a hereditariedade negativa serviu para despertar a estuante força positiva existente na alma herdeira, que logo se colocou na posição contrária à dos impulsos físicos, como acontecerá com Siddhartha Gautama. A elevação do espírito domina as condições inferiores e as transforma em valores, de modo a embelezar os seus próprios caminhos. O amor cobre a multidão dos pecados, e esse amor é a herança de Deus, na pauta comum da vida dos missionários. Ele desentulha todos os canais porventura interrompidos pela iniquidade e aciona a vida para outra dimensão, sem que a matéria a domine, e, quando dela participa, serve-lhe enquanto escrava, por estar em escala inferior. Como um anjo em estado de repouso, Francisco, nos primeiros anos, obedecia mais ao comando mental de sua mãe, e recebia alguma influência de Jarla. É certo que a proteção espiritual estava vigilante, mas somente entrava em ação quando os fatos pudessem prejudicar a missão do grande discípulo do Divino Mestre, que se empenhava conscientemente em seu próprio favor, sem, entretanto, esquecer-se de obedecer às leis físicas, para a sua própria harmonia. Dos 7 aos 14 anos, a mente do pai passou a intervir mais, dividindo as influências. Dessa fase à maioridade, o pai assumiu a liderança e, daí em diante, como espírito superior, ninguém o segurava. Ele tornou-se ele mesmo, com o seu próprio mundo, quebrando as amarras exteriores pela verdade que já conhecia e que começava a viver. A hereditariedade, sob todos os ângulos, é atrofiada pelo poder do espírito. Os impulsos inferiores cedem lugar às emoções elevadas. A violência transforma-se em mansuetude, o ódio em amor, a usura em caridade, a vingança em perdão, o silêncio da ignorância em música divina. Os conceitos de liberdade daquele ser se apresentavam a seus familiares como uma contradição, que, à primeira vista, parecia ser subversão, desobediência e ingratidão, com as quais, de pronto, seus pais não concordaram. Eis porque, antes de reencarnar, pediu licença para ingressar na família, e explicou primeiramente à sua futura mãe as consequências que poderiam advir da sua presença no seio da família Bernardoni. Um espírito daquele que lá te pedirá, com humildade, ao seu futuro pai para fazer parte, por algum tempo, do lar que ele fundara na terra. Pedirá igualmente, com humildade, à velha serva dos Bernardoni sua participação em sua vinda. No fundo, quem ganharia mais seriam eles, por ofertarem moradia a uma alma de escola em viagem pelo planeta. Quem, no mundo, não faria qualquer sacrifício para hospedar um viajante desta estirpe? Qualquer preço tornar-se-ia bênção de Deus, misericórdia dos céus. Era notório, na mansuetude dos primeiros anos de Francisco, o reflexo da sua genitora. A seguir, apresentaram-se alguns impulsos de seu pai, viajando com este para muitos lugares, conhecendo cidades famosas e participando com ele do conforto e da fama. O rico comerciante de Assis estava eufórico, alimentando no coração a certeza de que Francisco, de fato, herdara as suas proezas de hábil permutador dos bens terrenos, na multiplicação do ouro e da prata. Tinha o prazer de senti-lo junto de si, com suas largas ideias. Entendia, pelo impulso da sua mente jovem, que era um homem de futuro. Francisco estava tão envolvido com o pai, que ambicionava a grandeza, explanando para seu genitor o que um homem poderia fazer. Pedro Bernardoni, nessas horas, esquecia-se da sua própria riqueza, deslumbrado com a inteligência daquele que saíra do seu amor. Francisco era espírito livre, desconhecendo, desde criança, força que não pudesse dominar. Tinha ideias que se comparavam, de certo modo, com as das antigas dinastias do Velho Egito, da Babilônia e da Assíria. Era, por natureza, um poeta das estrelas. De vez em quando, seu pai o surpreendia fitando-as, a mastigar uma filosofia que somente o coração entende.
Encantava-se com os pássaros e admirava os peixes e as árvores. Logo cedeu aos convites de seus colegas da mesma idade e se fez um grande seresteiro nas ruas de Assis. A sua fama fê-lo visitar outras cidades vizinhas, para cantarolar nas ruas, no silêncio das madrugadas. Era um companheiro liberal, concentrando toda a sua atenção na música e no clarão dos astros siderais, parecendo que essas chamas acesas por Deus no infinito lhe falavam ao coração sobre o seu destino na terra. A bebida, que não lhe tomava os sentimentos, era simples complemento da alegria. As conversações que travava com os seus colegas eram de alto teor, tanto que todos o adoravam, e, quando Francisco não aparecia, tornava-se noite para todos os seus companheiros, fugindo-lhes a alegria. O campo era o lugar mais apreciado por ele, onde gostava de fazer excursões a cavalo nos dias de folga. Contava histórias que lhe vinham à mente e alegrava-se em ouvi-las dos que faziam o mesmo. Achava na juventude o ambiente integrado na liberdade que tanto amava. Ser livre era o ideal do seu coração. Francisco crescerá dentro de invejável tranquilidade, cercado de todos os carinhos de sua mãe, de Jarla, do cuidado de seu pai e de todos os serviçais, entre os quais, pela sua fraternidade, granjeara muitos amigos. Era querido por todos de Assis, dada a espontaneidade que o seu amável coração ofertava, no esquema evolutivo em que se encontrava. Maria Piccolini queria vê-lo frequentemente, e o seu abraço à mamãe querida, com inúmeros beijos pelas faces e pelos cabelos, lhe transmitia força vigorosa ao coração. Jarla também participava desse carinho, que lhe fazia crescer os sentimentos, travando dentro de si debates prolongados acerca daquele destino, que somente poderia ter vindo das estrelas. Os olhos castanhos de Francisco, que ninguém nunca vira iguais, encantavam a todos, e quem os fitasse inundava-se em sonhos, vendo os céus e os anjos, vendo Cristo e Deus. Criatura alguma esquecia o olhar de Francisco, que a todos transmitia serenidade sem precedentes. Sua pele parecia feita da seda mais preciosa, o seu corpo era ágil, seu raciocínio rápido e suas mãos bem postas. A palavra tomou uma cadência, parecendo ser oriunda de regiões resplandecentes. Não podia ser diferente, pois ali estava em corpo uma alma sobremaneira pura, uma harpa que se fazia tocada pelas mãos do Divino Mestre. Ali estava o apóstolo João em sua nova missão na terra, não totalmente integrado em si mesmo, mas a esperar o tempo, a esperar a ordem da divina providência. Francisco a tudo entendia em dimensões elevadas. Certa feita, o pai começou a aborrecer-se com ele, percebendo o modo como tratava os empregados e o cunho de sinceridade que demonstrava aos fregueses. Chamou-o à ordem, querendo demonstrar-lhe que a verdade comercial é diferente da verdade do coração, sendo uma incompatível com a outra. Se assim continuasse, se arriscaria a prejudicar a posição financeira que desfrutavam em Assis e em toda a Itália. Mostrou-lhe que no comércio existem segredos cuja revelação é prejudicial, que empregados e patrões trabalham juntos, porém em níveis diferentes de vida, e que a autoridade e o respeito eram necessários ao bom andamento dos negócios e ao equilíbrio financeiro. O rapaz ouviu silenciosamente, sem que o seu íntimo participasse das ideias do pai. Meio triste, saiu a andar pelos campos, até aparecerem as estrelas que tanto admirava. Pregou os olhos nos céus como que hipnotizado ou consultando os astros, passou em revista toda a constelação, parando aqui e ali, conversando com o infinito acerca do verdadeiro comércio, das trocas que se faziam na terra, das mentiras que se diziam para o povo, da hipocrisia, da burla, do engodo. Será que Deus semeava mundos por todo o universo, neles colocando apenas seres da estirpe dos que conhecia? Tivera a oportunidade de conhecer, junto ao Pai, cidades e países onde o roubo e a mentira eram frequentes e o fingimento, o sinal mais evidente do bom comerciante. Aparentemente, ainda tolerava alguma coisa, mas, no íntimo, não suportava a podridão que fermentava dentro da cabeça dos homens, incluindo seu próprio pai. Sendo difícil para ele conviver com aquele estado de coisas, tinha ímpetos de renunciar e partir da própria casa onde morava. Resolveu consultar a mãe e Jarla sobre o que pensava. Sem dúvida alguma, Deus não aprovava aquelas práticas. Sem dúvida, os seus caminhos eram outros. Em casa, assentou-se perto da mãe, beijou-lhe as faces e acariciou-lhe os lindos cabelos. Olhou dentro dos seus grandes olhos e falou-lhe com doçura. Mamãe, sabes de onde vem toda essa fortuna do papai, esse conforto que desfrutamos nesta casa, a segurança e a fama dos Bernardoni? Fez pequena pausa, para que a mãe pudesse responder. Pica, meio perturbada, acariciou o filho e pediu que lhe desse mais tempo para pensar,
pois, no momento, não estava à altura para responder-lhe com exatidão. Francisco, antes com o senho carregado, deu um meigo sorriso e se entregou ao colo da sua genitora, pondo-se a pensar mais e a formular outras perguntas. A mãe deslizava seus pensamentos em várias direções. As respostas que encontrava eram contraditórias. Na verdade, ainda não tinha pensado profundamente naquele assunto, e a sua resposta haveria de ser exata, porque Francisco era inteligente e tinha grande confiança nela. Não deveria mentir para quem tanto a amava. Jarla chegou de improviso, encontrando os dois em silenciosa apreensão. Interrogou amavelmente. O que estais a meditar, sem vos dar conta da presença da gente? Francisco, meu filho, vem cá. Vamos cantar nós dois juntos, para que tua mãe se alegre também, pois me parece preocupada com alguma coisa séria. O rapaz, porém, em outra dimensão, com muito custo e muita insistência da companheira de sua mãe, respondeu. Sim. Sim, Jarla, que foi? Que queres que eu faça? Respondeu a interlocutora. Que cantes comigo. Ele tornou a sorrir, buscando a velha grega para perto de si, ofertando-lhe o carinho esperado, e os dois cantaram, em dupla, a canção da alegria, que Jarla herdou dos seus avós. Nisto, Maria Piccolini despertou do diálogo que travava de si para consigo, pelas perguntas do filho. Escutou a canção a duas vozes e falou ao filho. Francisco, mais tarde poderás procurar-me, para que eu te dê as respostas que esperas. Ele, levantando-se, aliviado naquilo que o preocupava, respondeu-lhe. Sim, mamãe, voltarei. Mas não te esqueças, pois preciso muito da tua resposta. Trata-se de uma decisão que devo tomar. Francisco saiu rapidamente pelo pátio e avançou em direção à rua, todo contente. A mãe do rapaz limpou as primeiras lágrimas dos olhos, no que Jarla a interrogou. Minha filha, qual a razão disso? Que problema afeta os teus sentimentos desta maneira? O que foi que Francisco te trouxe, que não corresponde à alegria, como de outras feitas? Ela expôs para Jarla o ocorrido. E a antiga serva da mansão também silenciou, buscando recursos no coração. Passou-se algum tempo e as duas mulheres permaneceram mudas, sem ao menos olharem uma para a outra. Jarla quebrou o silêncio. Pica. Algo me diz que começou a missão de Francisco. De agora em diante, ele não vai parar de fazer perguntas profundas. Ele é amante da verdade, como você queria que ele fosse. Ainda bem que és consciente da sua grandiosa missão. Devemos falar-lhe a verdade, nada escondendo, para ganharmos sua eterna confiança. Preparemo-nos para escutar muitos e intrincados assuntos acerca dos homens, da vida e de Deus. Roguemos aos céus que nos coloquem na boca as respostas certas, para satisfazê-lo. Do mais, a bondade divina se encarregará. A esposa de Pedro Bernardoni, que já amava Jarla pela sua dedicação e carinho, cresceu mais em seu amor e admiração por aquela resposta inteligente, que ela mesma não percebera antes, mesmo após profundas meditações. A ex-serva buscará aquilo longe. Ligar a inspiração em regiões indizíveis e de difícil acesso aos homens, e Maria Piccolini falou à sábia grega. Jarla, minha amiga, graças a Deus emprestaste a boca aos deuses. O que falaste não foi de ti, mas o céu respondeu por teu intermédio. Era o que eu precisava ouvir e tomaremos essa decisão. Estava amargurada, sem saber o que responder a Francisco quando ele viesse em busca da resposta. Agora, com a tua cooperação, juntas falaremos a ele toda a verdade, mesmo que isso nos custe muitas dores. E é bom, Jarla, que sobre isso pensemos também. Se ele está preocupado com esses assuntos, é porque a necessidade é coletiva. Vamos ver como o menino vai desenvolvê-los. Aguardemos, e que Deus nos abençoe, abençoando-o a ele também. As duas mulheres ficaram horas a fio conversando acerca de Francisco. Se a inteligência do rapaz lhes dava alegria, por outro lado trazia-lhes enormes preocupações, pois, pelo visto, era de se deduzir que o primeiro conflito seria com o próprio pai, depois, poderia ser com a igreja, o que seria pior. Pouco depois, Francisco chegou, ansioso, em busca das respostas que lhe prometera sua mãe. Apreensiva, ela pretendera que ele demorasse mais, pois o coração lhe falava que responder a Francisco era de muita responsabilidade. Ele a abraçou, cobrindo-a de beijos e de carinhos, e aproximou-se de Jarla, fazendo o mesmo. Assentou-se entre meio as duas, tranquilamente. De seus lábios se fez ouvir. E então, que tens para me falar? Estou querendo ouvir-te, mãezinha, acerca do que perguntei, e o anseio de ouvir a tua opinião é imensurável. Maria Piccolini, emocionada, pegou em suas mãos delicadas,
como um tesouro precioso, colocou sua cabeça em seu colo maternal. Deslizou seus dedos macios em seu rosto e em seus cabelos desalinhados pelo vento, falando-lhe com ternura. Francisco, meu filho, não te deixes levar demasiadamente pelos acontecimentos. O que me perguntaste tem muito sentido na pauta do coração. No entanto, o comércio, na terra, ainda é oprimido pela inteligência, sem o que os homens não conseguiriam contê-lo. Ninguém vive sem as permutas, e essas deverão trazer lucros compensadores, para que eles se animem a trabalhar e a se relacionarem uns com os outros. As barganhas, meu filho, constituíram os primeiros laços de fraternidade entre os povos. Foi o comércio que os fez se conhecerem e criarem leis, de sorte a poderem conviver e trocarem experiências. Foi pela necessidade de troca das coisas que a Itália ficou conhecendo a sabedoria dos gregos, cujas chamas de luz ainda restam no coração da nossa querida Jarla. E a Grécia ganhou essa sabedoria entrando em intercâmbio com os antigos assírios, caldeus, egípcios, babilônios e grandes iniciados da Indochina. Alguém tem de ser déspota, Francisco, em busca de valores menores, para, então, os maiores se tornarem mais próximos. Não se dá, como diz o Evangelho, pérolas aos porcos e coisas santas aos cães. No entanto, dá-se alguma coisa aos porcos e alguma coisa aos cães. Porque eles, os animais, mesmo os que são julgados mais inferiores na terra, não vivem nela sem ordem de Deus, que é todo poder e bondade, todo justiça e amor. Voltando à Grécia, terra que amamos por ter sido o berço de nossa Jarla, terra de Sócrates, Platão, Aristóteles e de tantos outros mestres que assombraram o mundo com a sabedoria, usando os recursos da filosofia em benefício dos homens, foi ela oprimida pelos senhores da Roma antiga, que levaram os escravos gregos para professores dos cidadãos romanos e para instruírem os filhos dos patrícios. Porém, a Grécia recebeu em troca, para benefício coletivo, grandes experiências de trabalho, que os romanos armazenaram com muito esforço. Ninguém na vida somente recebe, pois a lei não deixa e, mesmo sem perceber, ele dá também. É a compensação, pois a justiça de Deus nunca falta nos caminhos dos homens. A antiga filosofia vinha, no seio do povo, sendo deturpada. Quando um filho apresentava tendência para o dom de conhecer as coisas da alma, os pais entravam em prantos, pois isso, além de ser sinônimo de inércia, evidenciava que ele estaria entre os vagabundos das letras. Os sacrifícios dos gregos em Roma, como escravos, embelezavam o saber, em função do trabalho permanente. A Itália era um país por excelência laborioso, e o trabalho era a tônica mais acentuada. Os meios de permutar esses valores variaram muito desde a invasão, pois a fraternidade depende muito da índole de cada povo. Eis aí a vida que foi criada pelo próprio Deus. Como nós, simples criaturas, vamos mudá-la, se ainda não compreendemos a nós mesmos. Francisco, sem dar uma palavra, parecia que dormia, mantendo os olhos cerrados para que os ouvidos pudessem escutar mais. Jarla, recostada em um banco improvisado, estava boquiaberta, admirada com a argumentação da senhora Bernardoni, e pensava no templo de sua mente. Meu Deus! Onde Pica encontrou tanta facilidade de exposição para responder? Que grandeza de alma! Ela está sendo inspirada, com certeza. Graças aos deuses. Maria Piccolini respirou mais aliviada, não sabendo ela mesma de onde viera a fácil palavra pela qual respondia ao seu filho, mas o certo é que estava respondendo. Francisco, no demorado silêncio, somente ouvia, analisava a exposição de sua querida mãe, sem com isso aceitar tudo que ela falava. Todavia, a educação fê-lo manter-se calado, até que sua genitora terminasse a explicação. A linda mulher continuou com carinho e suavidade. Francisco, meu filho, todo este conforto que nós outros desfrutamos nesta casa vem desse esforço do teu pai, que tem a virtude muito sagrada do trabalho. Não vês, querido, que enquanto dormimos, ou nos entregamos à leitura ou ao passeio, ele está trabalhando ou viajando em função das vendas e das compras, sem medir sacrifícios. Todo trabalhador é digno do seu salário, assim nos diz o Evangelho. E ele faz questão de desfrutar o fruto do seu trabalho, morando bem e comendo regularmente. A fama de rico é pelo muito trabalho, além do normal, e pelo ouro que ajunta com o suor do próprio rosto. Será lícito julgarmos usurário. E nós, que também desfrutamos, com pouco ou nenhum esforço para ajudá-lo. A segurança financeira de Pedro Bernardoni é igualmente minha e tua, se não de Jarla e dos servos, que também vivem conosco. E ainda mais, Francisco,
Nós não podemos querer modificar a natureza de teu pai de uma hora para outra. Cada um de nós tem tarefas diferentes, de acordo com a posição que ocupamos no mundo. Até entre os animais existe diferença de sorte. Uns são caçados pelos homens, depois de mortos, esquartejados, assados e comidos. Outros servem de sacrifício aos deuses, sendo, em muitos casos, queimados vivos. Outros nascem no mesmo lar que os humanos e são carinhosamente alimentados e tratados como filhos da casa, até a morte natural. Assim são as plantas, assim as aves. Eis que as próprias pedras, meu filho, diferenciam-se no modo de servir. Quantas delas servem para embelezamento de nossas casas, sendo admiradas e às vezes tocadas levemente por mãos delicadas e carinhosas, enquanto outras vêm nos servindo de piso há milênios, sem que pelo menos paremos um segundo que seja para agradecer-lhes pelo que nos fazem. Entre os homens, não há diferença. O progresso da evolução da alma não pode mudar, porque nós achamos, no aflorar dos nossos sentimentos, que as leis estão erradas. Os grandes profetas, os grandes santos, e mesmo Jesus, disseram que não tinham vindo para julgar alguém. Tu e eu é que vamos fazê-lo. Parou um pouquinho, já com os lábios secos. Olhou para Jarla com alegria, que pela feição deu-lhe todo o apoio. Olhou para Francisco, este continuava com os olhos cerrados, meditando no que ouvirá. Maria Piccolini começou novamente. Francisco, acho-te de pouca idade para pensar nestes relevantes assuntos. Observa que existe isso em toda a parte. Não serás tu, uma criança de Assis, que vai mudar o mundo. Se porventura, algum dia, já adulto, achares que esse proceder de teu pai e do resto do mundo está errado, procura vida diferente, ou une-te a quem pensa do mesmo modo, sem oprimir quem quer que seja. Toda opressão gera malquerença, toda imposição gera ódio, e todo julgamento apressado nos diz, pela experiência, que o errado é, em verdade, o julgador. Não queiras servir nunca de motivo de escândalos. Se nasceste sem interesse nos bens terrenos, não queiras obrigar os outros a fazerem o mesmo. Respeita as ideias e a vida alheia, que desse modo Deus haverá de te abençoar e o teu coração será um coração de luz. Espero que tenha respondido às tuas perguntas e que medites sobre o que eu disse. Como tu, a nossa Jarla está calada, somente ouvindo, e eu gostaria de ter a sua abalizada opinião acerca do que eu disse e do que eu penso. A ex-serva dos Bernardoni saiu da meditação em que se encontrava, suspirou profundamente, desatou um sorriso suavizante, falando com bom humor. Tudo o que falaste, Maria, está mesclado da mais alta sabedoria, que o céu te conforte e proteja. Eu nada tenho a acrescentar, e mesmo que o tivesse, não me sinto digna de corrigir-te. Se alguma coisa eu pudesse fazer, era somente pedir a Francisco que te ouvisse. Sócrates já falava, quase há 2000 anos, que o primeiro impulso da alma nobre, no mundo, é querer consertá-lo de uma só vez, mas que o tempo mostrar-lhe-á o engano, e ela passará a consertar a si mesma. Acho, Pica, que Francisco deve aproximar-se mais da realidade, pois a sua idade é senhora de muitos sonhos. A vida não é tão fácil do modo pelo qual a juventude pensa ser. Os melhores professores que por vezes encontramos são os anos que pesam em nossos ombros. Creio eu que este menino do nosso coração vai aprender com mais facilidade as leis naturais, que nos dignificam a existência. De qualquer modo, disse Jarla, olhando para o rapaz, que abria os brilhantes olhos, é bom que respeites os teus pais, para que tenhas anos de paz na terra. E tornou a repetir. Nunca é demais o respeito aos direitos alheios. Francisco, ligeiramente pálido, mas com expressão alegre, levantou-se e enlaçou as duas mulheres, uma em cada braço, distribuindo beijos entre elas, que no mesmo instante acenderam os corações de amor e ternura pelo rapaz, e ele proclamou com meiguice e afeição. Ambas sois, para mim, estrelas que Deus colocou em meu caminho, fontes de água pura, de sorte a matar a minha sede. São duas almas nas quais poderei encontrar segurança. Senti, mamãe, a verdade em tuas palavras. Não sei se poderei segui-las, mas sei que falavas com sabedoria superior às nossas capacidades e que alguém é capaz de provar tudo isso pelo amor. Eu, na verdade, não sei o que será de mim. De uns dias para cá, algo dentro de mim me impele para posicionamentos contrários àqueles em que se situa a maioria dos homens. Que Deus me ajude, para que eu não seja lapidado ou crucificado como o Cristo que tanto amamos. Não quero inovar o mundo, nem os homens, ambiciono, sim, difundir pela vida a alegria pura, a amizade sincera, a fé sem covardia, a piedade sem hipocrisia, a caridade sem trocas e o amor sem barreiras. Ouviste bem, mamãe.
Ouviste bem, Jarla. Essa é a voz que canta dentro do meu coração. Vós, tenho certeza, me entendereis, mas meu pai, não. Mesmo que eu não o oprima, serei oprimido por ele, mas isso não importa. O que importa para meu destino é servir a causa de Deus, que é a mesma causa de Jesus. Não tenho idade, como disseste, para tanto. Todavia, não é somente a idade que faz o homem carregado de valores, que perdoa os inimigos, que esquece o malfeitor, que ama o companheiro. É, acima de tudo, o dedo de Deus que toca a campainha da inteligência e do coração, em prol da humanidade, sem medir sacrifício. Mamãe, ontem à noite comecei a ter piedade profunda de todos os seres que sofrem, do inseto ao homem. Mesmo que eu não quisesse sentir essa emoção, não conseguia. É como se não fosse somente eu, mas algo que existe em mim que me leva a pensar e a sentir desta maneira. O que fazer, se não seguir o que explode dentro do meu peito, como sendo o próprio Deus querendo sair e ajudar os outros, amando sem exigir e abençoando sem distinção? Devo mostrar às criaturas que a fé é um patrimônio comum a todos, que Deus existe, que o céu é uma realidade e que somos eternos na eternidade do Pai Celestial. Estou encontrando uma facilidade para falar sobre o que eu mesmo ainda não sei explicar, mas que vós podereis sentir, porque sois as pessoas que mais me conheceis, e sabeis que eu não sei o que estou falando. No entanto, falo com desembaraço e com certeza no que digo. Mamãe, eu te agradeço e estendo gratidão também a Jarla. Tu me abalaste com as tuas argumentações, o que foi bom. Despertaste outros valores na minha inteligência e fizeste com que o meu coração pulsasse com mais ritmo, marcando limites para a bondade e freando a verdade em sua marcha, quando ela começar a prejudicar. Agora estou sabendo que o nosso dever na terra é o de semear a boa semente, e que o crescimento da planta pertence ao Senhor. Se pudermos, é bom que laboremos no seu cultivo. Vou tentar fazer o melhor que um homem de bem pode fazer. E desanuviou-se num sorriso encantador. Seus dentes pareciam um punhado de pérolas reluzentes, os olhos, 2 astros a fazerem brilhar qualquer consciência. Abraçou novamente as duas e trocou beijos de respeito e gratidão, no eterno amor que os unia. A ex-serva pediu silêncio, no que os dois a atenderam, e a velha grega puxou uma linda canção que se intitulava Esperança. Final do capítulo 11.